Barba Domingues, fazendo um bom trabalho, hein? Tá ajeitando o time do Galo. Barba Domingues aqui no Rádio Esportes. Bora colocar na tela os melhores momentos pra quem tá no YouTube, pra você assistir no YouTube a vitória do Galo. Galo ganhou. No YouTube, os melhores momentos pra você aqui na tela do Rádio Esportes, pra quem nos acompanha no Itatiaia Esportes, no Itatiaia Oficial. Enquanto a gente vê os gols do Galo, também o gol do Furacão no finalzinho deu uma pressão. Alexandre Simões e Ale Oliveira, o primeiro tempo do Atlético foi primoroso. O Furacão não passou do meio campo. Atlético fez 2, poderia ter feito 3, 4. Uma grande atuação do goleiro Santos, né? Que é muito bom, o goleiro do Furacão. Mas o Galo ganhou. Segunda seguida, Ale Oliveira. Grande atuação do Galo. Grande momento. O Barba tá encaixando o time, Ale Oliveira. Boa tarde, Ale. Boa tarde, viu? Pra você, pros companheiros e pra todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. São 3 vitórias nas últimas 4 rodadas, né? Então o time, sem dúvida alguma, vai sim se acertando, vai encaixando, já são 3 vitórias seguidas como mandante, né? E vai subindo na tabela de classificação, ganhando confiança, não só para o Campeonato Brasileiro, mas também para a Sul-Americana nessa semana, na outra ainda tem a Copa do Brasil, enfim, vai ganhando corpo, né? E num elenco que dá ao seu treinador possibilidades. E como aproveita bem o cara que é bom, essa data FIFA, né? Mesmo com vários desfalques, como o time conseguiu um crescimento, né? Do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico e até físico também, embora tenha cansado no segundo tempo. Acho que o Barba, que vai fazendo aí um grande trabalho, demorou um pouquinho para mexer, mas eu acho que ele tomou algumas providências que são essenciais para esse crescimento. A gente falava de algumas delas, né? O fato de ter 2 zagueiros só, isso ajuda demais. O fato do Hulk não jogar como um centroavante. O Coelho ganha uma importância muito grande nesse sistema, né? Já porque você joga com um centroavante mais o Hulk. Esse outro atacante tem que ser um marcador. Outra coisa que ele fez muito boa foi dar liberdade pro Vitor Hugo, porque ele joga com 2 volantes. E aí, dando sequência, inclusive, pro Pérez, que vem fazendo um bom campeonato. Mas o Pérez e o Alan Franco, o Vitor Hugo tem mais liberdade e ele é o jogador mais regular do time, né? Então são várias as situações em que o Barba observa e muito bem, e quem ganha muito com isso é o Atlético, né, o Carequinha? É isso, o Alexandre Simões, o time vai ganhando consistência. Eu falei do Natanael ainda há pouco, que até recentemente era execrado por parte da torcida atleticana, vai ganhando consistência. Ontem ele deixou o Preciado fora, que estava voltando a ficar à disposição, e ele opta pela continuidade do Natanael e mais uma vez não comprometeu. Outras peças, o Lian ficou de fora ontem e o Galo teve ainda assim consistência defensiva, vai recuperando os jogadores do elenco. E esse Vitor Hugo, que é o machado do time do Galo, como bem lembrou o Ale Oliveira no nosso intervalo interativo, é uma boa herança das poucas aí do São Paulo e no Galo. Boa tarde, Simões. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Ale. Boa tarde quem acompanha a gente. Eu acho que o grande mérito do Barba é potencializar os jogadores. Você falou do Natanael aí, ele vive o seu momento mais regular no Atlético. Você falou de Juan e Vitor Hugo. Até pouco tempo ouvir essa dupla de zaga provocava arrepio no torcedor. Desespero. Exatamente. E os dois ontem fizeram um grande jogo e contra um ataque bom, cara. O Furacão tem um bom ataque. Tem o Viveiros, saiu o Mendonça, entrou o Julimar e praticamente o Atlético não sofreu com o Furacão. Teve posse de bola na segunda etapa, mas não teve aquela pressão de vai empatar, vai sair. Não teve. Não teve isso em momento algum. Me lembra até, Thiago, muito de quando o Leonardo Jardim, o Cruzeiro começou a engrenar com ele, aí perguntaram dos zagueiros do Cruzeiro, e ele disse o seguinte: os zagueiros não são ruins, eles eram mal treinados. Lembra disso? Verdade. A defesa do Atlético talvez não seja ruim, talvez ela fosse mal treinada ou extremamente exposta com o treinador anterior. Com um time mais compacto, com um time mais organizado, com um time mais equilibrado, isso faz com que os jogadores tenham mais segurança para jogar e potencialize as qualidades que eles têm. Então eu acho que assim, é um início de trabalho muito promissor e é muito bom quando a gente vê um time voltar da data FIFA e produzir melhor do que vinha produzindo. Isso mostra que o tempo foi bem utilizado e mais do que isso, que o treinador tem qualidade.
O Barba Domingues está ajeitando o time do Galo. Já o Paulo Azeredo, o Paulinho vai trazer a informação de como fica a preparação do Atlético para a Copa Sul-Americana. Grande jogo do Galo, um primeiro tempo primoroso e o Galo ganhou a segunda seguida no Brasileiro. Galo ganhou! Olê Marquês, fala aí, Marquês. Fala, Thiago, saudações, amigo. O torcedor atleticano retornando à sua casa, né? Para ver uma equipe em franca evolução, né, Thiago? O Atlético tem se mostrado muito consistente no seu desempenho, né? Quer dizer, não está escolhendo o jogo para jogar bem. Até quando perdeu para o Fluminense no Maracanã, ele teve um desempenho ok. Nos últimos jogos, contudo, né? Combinar os 3 pontos com desempenho é sempre muito melhor, né, meu velho? A gente viu mais uma vez uma proteção importante à frente dos 2 zagueiros, né, com Thomas Pérez, que tem se mostrado muito importante nesse setor, uma personalidade muito forte, né, não é fácil, sendo tão jovem, administrar e dominar aquele setor do campo. Os meias têm jogado com bastante desenvoltura, né, os atacantes com muita criatividade. A gente não vai ver, Thiago, essa equipe do Barba Domingues com tanta posse de bola, mas a gente vai ver um time muito vertical no contra-ataque, no ataque, né, usando a força do Vitor Hugo, do Coelho, né. A gente tá encontrando e vendo um entrosamento muito bacana por dentro ali dos 2 atacantes, Hulk e Renier. Renier me parece ser o atleta ali da linha ofensiva que mais compreende o jeito do Hulk jogar, né, quando um tá mais à frente, outro tá mais atrás, buscando as tabelas. Isso tem sido importante pro novo jogo do Atlético, né. Novo jogo porque quando o Barba Domingues chega aqui prometendo um time que corre, a gente tá vendo isso, um time que tá correndo até o último minuto, né? A gente tá vendo um time que tá se identificando com o torcedor, que era mais uma promessa do Barba. Barba que vai ter, na verdade, né, que utilizar praticamente todo o seu elenco, né, Thiago? Para as próximas semanas, né, o Atlético vai jogar praticamente quarta e domingo, quarta e sábado. Inevitavelmente, todos os atletas serão importantes neste processo. Vamos continuar torcendo por essa evolução, porque, de fato, a temporada, nas suas dificuldades, ô Thiago, começa agora, com a Copa Sul-Americana e com a própria Copa do Brasil se iniciando nas próximas semanas, combinada com o Campeonato Brasileiro. São os desafios, meu velho. Vamos para cima. Ótima semana. Pra cima, Olê Marquês, é a opinião de quem conhece aqui no Rádio Esportes. O calendário vai ficando cada vez mais apertado, tem Sul-Americana e tem Copa do Brasil. Paulo Azeredo, hein? Vai falar já da programação do Galo. Bem-vindo de volta, Galo ganhou e agora, Paulinho, a sequência forte, o que vem pela frente na caminhada do Galo. Boa tarde, Paulo. Tudo bem, Thiago? Abraço pra você, Simões, Alê, você ligado aqui com a gente no Rádio Esportes, é um prazer imenso estar de volta aqui nesse microfone de tanta projeção nacional, né? Estamos aqui felizes da vida também, Thiago. E o Atlético treinou agora pela manhã já, tá, Thiago? Os jogadores fizeram aquele trabalho regenerativo. Amanhã, novamente pela manhã, 9 horas, e à tarde tem a viagem, que vai ser uma viagem daquelas longas, né? Pra Venezuela, o Atlético saindo às 2 da tarde pro jogo de quarta-feira. Atenção, hein, torcedor? Nunca fiz um jogo neste horário. E você também, com certeza, possivelmente nunca assistiu o jogo do Atlético nesse horário. 11 da noite, horário de Brasília. A nossa jornada esportiva vai até às 2 da manhã de quinta-feira, hein? Então você ligadinho com a gente aqui, 11 da noite, Atlético e também Puerto Cabello da Venezuela. O Galo sabe que o Alan Minda tá com uma lesão muscular que sofreu na seleção equatoriana, deve ficar por aqui, não deve viajar. O Patrick também teve uma lesão ligamentar no joelho direito, também é outro desfalque. E o Alonso, com uma tendinite na coxa esquerda, ainda é dúvida. Pode ser que viaje e até jogue contra o Puerto Cabello na quarta-feira na Venezuela, viu, Thiago? E com o Barba Domingues, o Atlético começa a se encorpar. São 3 vitórias em casa, 2 de forma consecutiva, que não aconteceu na temporada, nem no Campeonato Mineiro. O Atlético havia vencido 2 seguidas. E desde que ele estreou, o Atlético, ao lado de Flamengo, Palmeiras e Fluminense, é o time que mais venceu no Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias, então a coisa tá caminhando bem com o Barba Domingues neste início, viu, Thiago? Vambora então, galera, vamos falar aqui, vamos falar da escalação aqui, né? Everson, Natanael, Juan, Vitor Hugo e Renan Lodge, né? Alan Franco, Thomas Pérez,
Vitor Hugo de novo, Hulk, Reinier e Coelho. Essa foi a escalação do Galo, lembrando que Júnior Alonso, tendinite na coxa esquerda, está em tratamento na fisioterapia. O Minda sofreu lesão muscular no músculo posterior da coxa esquerda, tá? E detalhe, ele sofreu essa lesão lá na seleção. Então, o clube lá, a seleção do seu país, ela que vai pagar o salário, tá, do jogador. Quando o jogador se lesiona atuando pela seleção e a lesão foi comprovada na seleção, quem vai pagar o salário dele é a seleção do Equador, tá, gente? E o meio-campista Patrick sofreu uma lesão ligamentar complexa no joelho direito e será necessário o tratamento cirúrgico. E o Lianco, que foi banco, o Lianco foi por conta de controle de carga, tá? E aí, gente, quem sou eu para questionar o departamento médico do Galo, tá? Quem sou eu para questionar o departamento médico do Galo? As pessoas estão lá dentro, elas quem sabem como é que está sendo feita toda a minutagem, todos os exames, né? Todos os dados, os números do atleta, acompanhou aí a lesão dele ao lado do próprio atleta. Então, gente, eu ficar aqui falando que o Lianco, pelo amor de Deus, uma lesão gravíssima, uma lesão que não é comum em atleta de futebol, atleta de basquete, atleta de vôlei que tem esse tipo de lesão. Uma lesão complicada, de difícil recuperação e muito séria. Então, gente, tá certo o Galo, tem que fazer o controle de carga mesmo. Então foi por isso que o Lianco não entrou em campo ontem, tá, gente? Tá aí fazendo o seu controle de carga. É melhor a gente ter o Lianco gradativamente, mas por um período longevo, do que ter o Lianco agora de imediato, perder ele de novo e ficar mais um tempo aí fora, né? Então, tranquilo demais em relação a isso. Mas enfim, gente, só para vocês terem uma ideia que o Galo no Campeonato Brasileiro, desde a estreia de Eduardo Domingues, é o segundo time com mais vitórias, 4. É o time que menos sofreu gol, 4, tá? Isso aqui, gente, é desde a estreia do Barba, tá? É o quarto time que mais pontuou, tá? Em 18 pontos com o Barba aqui, o Barba ele fez 12, tá? E é o terceiro melhor saldo de gol. O Galo tem um saldo positivo desde a estreia do Barba, mais 4, tá? Então, gente, é o Barba Ball sendo implantado. É um time defensivamente, graças a Deus, há tempos que eu estava esperando isso no Galo. Bem comportado, coeso, compactado, movimentos coordenados, entendeu? Treinamento no dia a dia surtindo efeito. E, gente, um cara que chegou aqui no meio da temporada, sem montar o elenco, não tem nenhum jogador que ele pediu, ele nunca trabalhou no futebol brasileiro e o cara tá aí. Então vamos continuar, tô fechado com Barba, eu sei de muita coisa que o Sampaoli aprontou aqui e tá tudo bem, mas é isso. Então, quando vem um técnico que começa a arrumar a casa, mostra que de fato, do jeito que tava, meu amigo, se continua. Mas enfim, não vou externar mais sobre isso não. Feliz pelo resultado, feliz pela vitória, feliz pelo desempenho, tá? Compare vocês aí, nosso pós-jogo aqui, Galo Internacional em casa, que a gente vence. Ganhamos, mas fomos num sufoco e só Deus sabe como que nós ganhamos, entendeu? E hoje, ontem, Galo Atlético Paranaense, vencemos e merecemos a vitória. 2-1 saiu barato. Em um jogo hoje de futebol, gente, são 100 minutos aproximadamente, que não existe mais partida de 90 minutos. Hoje é no mínimo 100 minutos. Primeiro tempo tem 4, 5, segundo tempo tem 6, 7 de acréscimo. Desses 100 eu classifico do 0 a 45. Um jogo muito bom do Galo. Dos 45 aos 70 tem um jogo de atenção ali que a gente precisa ter uma atenção. E dos 70 até os 90 ou até os 100, mais um jogo muito bom. Então se a gente recortar todo os 100 minutos, 75% o time se portou bem. Foi 25 minutos de apagão onde a gente entrega a bola, recua e não sai no contra-ataque. 25. 75% do tempo o Galo fez uma boa partida. E é isso que eu vou levar. É isso que eu vou levar daqui pra frente. Fala massa, passando aqui rapidinho, só para pedir o like de vocês antes de sair do vídeo, tá bom? E obrigado pela sua companhia. Muito obrigado mesmo, tá bom? E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que não conhece o canal, tá? Deixa meu convite para você estar se inscrevendo no canal aqui, tá? Se inscrevam, ative o sininho de notificação, deixe seu like para dar aquela força pro canal também. E fiquem à vontade para estar compartilhando o vídeo com os amigos, tá bom? E deixe também a sua opinião sobre tudo que eu falar daí no vídeo, tá?
Deixe a sua visão, o seu ponto de vista aí é muito importante, a participação de vocês aqui no canal, tá bom? A gente olha todos os comentários e a gente agradece demais pela preferência que vocês dão aqui ao canal, então fica à vontade que esse canal aqui ele foi feito para vocês, tá bom? Um forte abraço, massa! Vou ficando por aqui, mas mais tarde a gente volta com mais notícias para vocês, tá bom? Com mais corte direto ao ponto, sem enrolação, para vocês ficarem sempre por dentro de tudo que acontece no Clube Atlético Mineiro. É o galão da massa. Valeu, massa, tamo junto, até a próxima. Valeu!